Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Devaneios Cotidianos. Eu sou o Mota. Eu sou a Bruna. E eu sou o Alex. Ouvinte, já adianto que se vocês me ouvirem fungando, eu acabei de tomar um antialérgico. Então é isso aí. Episódio de hoje, Konstantin Stanislavski. Como nós demos um spoiler e falamos disso no episódio passado. Mas talvez vocês não se lembrem porque a gente gravou esse episódio faz um tempo. Foi episódio passado? A gente falou, próximo é do Stanislavski. Ouvinte, a gente tá gravando tá muito espaçado. A Bruna teve um problema médico, a gente ficou, vamos dar uma pausa. No momento que estamos gravando, o presidente dos Estados Unidos não foi escolhido ainda, mas é possível que até o momento que você ouça isso, ele também ainda não tenha sido escolhido. Os caras votam com papel, meu. Não. Tá, vamos. Os caras vão pra Lua, mas não sabem votar, gente. Socorro. Tem gente que acha que não foi pra Lua, mas eu não quero falar polêmica nesse episódio. Stanislavski. Tem gente que acredita que a Terra é plana, então tá tudo certo. Tudo certo tá, vai. Você entendeu? Eu entendi. Stanislavski, o que você tem a dizer, Alex? Que ficou só em silêncio, olhando eu e a Bruna falar de terra plana. Sobre o Stanislavski, né? Bom, Stanislavski é o... Eu acho que é o que os nossos ouvintes mais escutou, o nome que os nossos ouvintes mais escutou nos últimos podcasts. Mas escutaram? Né? Acho né? que tá. E querendo ou não, mesmo não sabendo exatamente quem é a pessoa, todo mundo usufrui da escola dele, né? De certa forma, do que ele propôs. Pelo menos em parte, né? E a gente vai debater um pouquinho melhor é a palavra isso. certa, mas é basicamente, é mais comum. Sim. O pessoal que é a linguagem do cinema, é a linguagem da televisão, das novelas, é a linguagem, né, dos seriados, né? É difícil fugir disso, né? Eu acho que a palavra Stanislavski e ator, quando as pessoas pensam em atuar, elas pensam em Stanislavski, né? O senso comum. Né? Dificilmente alguém pensa em atuar e vai pensar em, sei lá, Grotowski. No próprio Brecht, que nós mencionamos no episódio passado, ouvinte, ouça. E nesse episódio do Brecht nós mencionamos Stanislavski como um contraponto, não sei. E é engraçado que como o Brecht ele é complicado, gente, o que é Brecht? A gente, é o estranhamento, mas é a palavra em alemão que o Alex teve trabalho em traduzir, e é isso, é aquilo, aí o que é o Stanislavski? É tipo, é o normal, é os caras no cinema. É mais ou menos isso. Simplificando assim, 500%, é isso. Uhum. Porque, por mais que aqui no Brasil não seja tão comum, no teatro, tá? Especialmente no teatro. Especialmente no teatro, que os brasileiros seguem muito essa linha do teatro brechtiano. O Stanislavski é muito... os métodos dele é muito utilizado em todas... Tipo, lá fora bastante. E é presente em filme, nas séries. Acho que até novela também usa, não usa? Acho que... Eu não sei, eu não vejo. Eu não sou noveleiro que nem o Alex, mas se você... Tipo, se a Nazaré... Não, se bem que no meme ela faz um pouco, né, dela olhando pra câmera. Mas se a Nazaré ela não quebra a quarta parede, ela está sendo... Tipo, eu estou exagerando, tá? Estou simplificando muito. Mas ela está sendo Stanislavskiana, sabe? Eu não sou noveleiro, mas se nenhum personagem de novela... Eu imagino que a maioria das novelas sejam Stanislavskianas. Deve ter alguém, tipo, alguma coisa tipo... O Auto da Compadecido não começou como novela? Ou ele foi pra TV depois? Ele era uma peça e acho que virou filme. Não, sim, o filme famoso, não, sabe? Eu acho que eles dividiram em episódios pra passar na novela, tipo, quando a Globo faz um filme, divide em minissérie. É verdade, eles fazem bastante isso, verdade. Eles fizeram com o do Tim Maia, eu lembro disso, fizeram da Elis Regina.
Da Hebe? Ah, da Hebe, verdade. Aham. É. Continuando. Stanislavski, é isso aí. Acabou. O que mais você tem a dizer, Alex? Que você que é o grande... O Alex é o sábio da biblioteca do grupo. Ixi. O Ele grupo tem tá mal, viu? o conhecimento enciclopédico. Nada. Porque o Alex sempre faz a Bruna rir quando ela tá bebendo água. É impossível, não tem como. Você também. É Não verdade. vem, não. É verdade. Mas eu tento evitar. Pra Eu saber. nem vi que ela Tá, tava bebendo água. tudo bem, prossiga, Alex. E... Bom, apesar da gente falar tanto do Stanislavski, né? A gente fala de Stanislavski, teatro, né? Ele não foi um autor de teatro, né? Ele foi só diretor, né? Na verdade. Não teve. Mas ele não escreveu nada? Eu não lembro disso. Assim. Eu creio que ele não... Não, ele nunca escreveu nada mesmo, assim, ele nunca foi dramaturgo. Né? Né? De peça mesmo. Ele já escreveu estudo, sim. Tanto que ele fazia as peças do Anton Chekhov, na verdade, né? Ele... Ah, é verdade. Eu queria ouvir a Gaivota, eu sempre esqueço. É do Chekhov? Isso. Sim, tá. Lembrei. Né? Então, e a gente fala tanto a gente cita que comenta o nome desse ícone do teatro contemporâneo. Do teatro não, né? Mas da atuação contemporânea, do cinema, né? Principalmente. E a gente fala tanto do método dele, mas o método dele é um mistério, na verdade, né? Porque o método dele foi mudando conforme ele foi envelhecendo, ele foi aprimorando algumas ideias, ele foi esquecendo outras, né? E o que é importante ressaltar que por causa do nome, talvez dê pra notar que ele é russo e ele é do final do século XVIII, não, final do século XIX para começo do século XX. Então não tinha o Google Tradutor, por exemplo. Então eu tinha que traduzir para inglês e aí depois traduzir para português, por exemplo, se a gente fosse ler aqui no Brasil, né? Teria que ter antigamente teria que ser essa tradução. Então é complicado, de fato, já nesse princípio. Sim. Já era uma coisa... Como é que eu vou dizer, né? E nessa questão de tradução também, né, que se perde um pouco, né? Porque, sei lá... Traduzir de uma língua para outra é sempre difícil. Traduzir numa época onde a tradução, ainda mais do russo para o inglês, né? As palavras têm significados diferentes, né, em outras línguas. Tipo, às vezes elas podem ter uma tradução literal que funciona, mas às vezes elas têm traduções que simplesmente não cabem. E... Desculpa, gente, é que tivemos uma pequena interrupção, me perdi no raciocínio aqui agora. Você estava falando da tradução naquela época. Da tradução. Eu falei das palavras. Isso, exatamente. A tradução, né, não era muito... como é que eu vou dizer? Os critérios não eram tão rígidos para traduzir. E no caso do Stanislavski, retraduzindo hoje numa língua, né, agora com os nossos critérios mais rígidos, percebe-se que a versão americana do Stanislavski foi traduzida errada. Então muitas palavras, muitas coisas que ele quis dizer, e muitos atores lendários que beberam dessa fonte, digamos que eles interpretaram o método entre parênteses errado. Sabe? Não exatamente então, como o passado. Isso. Pode ser que até tenham visto certo, só que não foi exatamente como deveria ter sido passado. Exatamente. Né? Então... Que alguém se embananou na tradução. Exatamente. E, querendo ou não, essa tradução do inglês, que já tava, né, já chegou meio... eu não quero chamar de capenga, porque eu acho um desrespeito, mas vamos colocar assim, né? Que já chegou um pouco defasada, também veio pra nós aqui em português, porque o pessoal que traduziu o Stanislavski em português pegou dessa versão em inglês. Né, com essas palavras já trocadas, já mal traduzidas, né? Então, se bobear até piorou, né? Vai saber. Eu particularmente não tenho essa informação, talvez o Alex tenha.
Não, eu também não tenho certeza se melhorou, se piorou, se até você voltou com mais próximo. Ouvinte, se você tiver conhecimento dos livros do Stanislavski em relação à língua russa, inglesa e portuguesa, parabéns, mas comenta aí, por favor. Porque, rapaz, eu sou bilíngue. Fluentemente. Eu não consigo sonhar em ser trilíngue. É uma coisa muito além pra mim. E russo, Gente, Jesus Cristo, russo. Eu mal falo português direito, gente, para. Nossa, eu nem falar direito. Como é aquela piada do Zoolander? Como é que é? Não, calma, não, agora tem que falar isso. Ai, O centro de crianças. Não, o centro Zoolander para crianças que não sabem ler bom. E tipo, toda tradução, toda legenda que eu vejo é uma piada errada porque eles falam o centro ler bem. E aí perde-se a piada, sabe? Tradução é um negócio complicado, gente. Essa é a moral do episódio. Não, mentira, prossiga. Né? Os 3 livros que nós temos do Stanislavski, o principal deles é A Preparação do Autor. Tá me ajudando aí, gente. peraí. O que? Você tá perguntando os nomes? Os títulos dos livros, mas dos 3. Agora você me pegou com a calça riada porque eu de fato esqueci Ó. mesmo, mas a Bruna tá ali no. É a preparação do ator, A a criação de um construção papel. construção do personagem e a criação de um papel. Isso. Nossa, Perfeito. eu lembraria da construção dos personagens, a criação do papo. Nossa, não. A criação do papel. Então, você ia completar, porque eu lembrava desses 2 só. O terceiro, qual que era? Aí a E criação assim- do personagem. Pode falar, Bruno. Segundo o Google, teve quase 30 anos entre a construção do personagem para a criação de um papel de diferença quando ele foi escrito. Então, provavelmente, a Stanislavski deve ter mudado de ideia nesse meio tempo. Ideias Deve ter se são um negócio fluido, né? Às vezes você vê uma coisa de um jeito, às vezes você vê de outro. Eu não acho que o. Dica para os atores, aspirantes a atores e atrizes. Eu não acho que o método Stanislavski, ou o método brechtiano, qualquer método, seja um método rígido que deve ser seguido à risca 100%, sabe? Eu acho que não teria nem graça se fosse assim. Porque, tipo, todo ator é 100% que o Stanislavski quer ou ele achava que seria bom. Então, por que essa pessoa não faz tudo e deixa todo mundo dormindo, sei lá, sabe? Todo mundo deixa dar um dedo do próprio ser. Acho que a gente até discutiu isso um dos episódios passados, não lembro. Sim. E pra quem ainda tá perdido, o método do Stanislavski é você meio que encarnar esse personagem. Tipo, você pensar como ele viveria, o que ele pensaria. Mas você realmente viver o papel, viver aquele personagem para conseguir atuar. Eu acho que porque, tipo, eu não sei se tem 2 palavras, eu não lembro se tem 2 palavras diferentes, mas tem, tipo, o método e a técnica, não sei, tem, tipo, o que as pessoas veem, que é a atuação stanislavskiana, sabe? Que é um negócio mais realista, digamos assim, sabe? Mais fechado, por exemplo, no teatro não se interage com a plateia e coisa assim, ou no cinema, como é o de praxe, sem quebra da quarta parede, nem nada assim. Essa seria a técnica, não sei, e o método seria como se tornar isso, sabe? Não sei, fez sentido? Eu esqueci onde eu ia chegar com isso. Sim, a Bruna, desculpa, eu lembrei agora, onde eu ia chegar com isso. A Bruna tava falando do método, tipo, de como encarnar esse personagem, sabe? Tipo, porque essa era uma coisa que o Stanislavski passava também, era o... Eu acho que eu até mencionei isso no episódio recentemente também. Eu tô tudo esquecido, eu mencionei da Lagoa Emocional, que aí vocês não sabiam que era do Stanislavski. Vocês lembram disso? Você também não sabia. Oi? Você também não tinha certeza que era dele, não? Eu não tinha certeza, mas eu achava que era. É porque, tipo, é aquela coisa que você fala, eu acho que é isso, quase certeza, mas posso estar errado, porque aí você tá certo de qualquer jeito. Porque se você falar, tava errado, que pena, sabe? É um jeito malandrão do brasileiro, tá? Tem toda como que é aquela palavra que tá na Bíblia? A gênese do personagem, né? Pensar como ele anda, como ele pensa, como ele age, como ele fala. Tudo isso, aí você constrói o personagem. Isso é uma coisa, eu agora fiquei curioso, isso é uma coisa que vocês
Já fizeram? Tipo, intensamente, em algum momento? Não. Porque eu não sei, eu acho que eu falo por eles, pelos meus colegas, nesse quesito que é nossa formação na nossa escola, que nos formamos, em nenhum momento grande, assim, porque fizemos algumas apresentações. Talvez em algum exercício cênico, sabe? Alguma coisa curta. Mas, em geral, não fizemos, não encarnamos, sabe? Não pensamos na gênese do personagem. Eu acho meio complicado falar assim isso porque, por mim, tá, gente? Não tô falando pelos meninos, não. Mas as últimas vezes que a gente fez no Senac, todos os personagens que eu representava era muito eu, entende? Era muita coisas que eu acreditava, eram personagens feministas que tinham discursos sobre empoderamento ou que tinham discursos, enfim, que você leva pessoalmente pra vida. Exato. Ou que você trouxe, né, pro palco, no caso. Não sei, não lembro. Uhum. Então não tinha muito como eu fazer a gênese do personagem, porque era meio que eu encontrar eu mesma ali no meio. A gente também... Eu posso estar até filosofando aqui, mas eu acho que talvez seja isso também o método Stanislavski, é encontrar personagem em você, sabe? Uhum. Tipo, eu vou fazer o vilãozão, vou fazer o general da Segunda Guerra do lado dos alemães, que eu não acho que eu posso falar a palavra com N, senão o YouTube me corta a cabeça, não tenho certeza. Mas eu vou fazer essa criatura desprezível, sabe? Eu encontro isso em mim, sabe? Ao invés de criar, não sei, eu acho que... Eu também nunca fui muito a fundo nisso, mas eu acho que seria isso. Se alguém souber, por favor, fala aí pra gente. Compartilhe suas histórias. E você, Alex? O que você... Você já teve que... Tipo, agora eu sou... Já tive. Já tive que fazer alguma coisa do tipo, assim, de criar a gênese. Não o após, mas, né, a gênese mesmo, de pensar como é que era esse personagem que eu fiz uma vez, né, como é que ele era mais novo, né, porque a peça que eu fiz era mais ou menos assim, o passado desse personagem meio que voltava pra assombrar ele, né? Você quer divulgar nome ou alguma coisa assim? A peça chama-se é do Ademir Esteves, que foi professor do TPC, Escola de Teatro aqui de Ribeirão, uma das, né, escolas de teatro aqui de Ribeirão, e é de autoria dele. E o papel era o clássico, né, pai que abandona o filho, né, e vai parar lá longe, e aí o filho acha ele, né. O filho acha ele e eles vão ter uma conversa franca ali, sabe? Então tem que... era mais ou menos Você era o pai? Então aí eu fiz o papel do pai. E aí tem que pensar, né? O porquê que ele deixou tava claro, assim, na própria peça mesmo. Por que ele abandonou mesmo. Como funciona a linha de raciocínio desse ser humano? É tipo isso, né? Sim. Tava bem claro ali, né? Ele deixou porque ele ia casar com uma e aí resolveu trair essa que ele ia casar com a irmã dela. E aí engravidou a irmã. Entendeu? E aí, né, o filho, né, vai atrás e tipo assim, o que aconteceu, né? Que você foi? Por que você sumiu, né? Por que você sumiu no final das contas, né? Um pouco essa. E aí é um pouco, o diálogo é um pouco os dois tentando se... Mas é tipo uma peça... Se entender, né? É um gênero que não existe, que é um gênero que eu vou inventar agora com esse nome na minha cabeça. É uma peça de diálogo, assim, sabe? Só tipo... Gente numa sala conversando sobre o mesmo assunto, tipo isso? Ou não, ela ia pra uns cantos, assim, ela fazia umas coisas assim? Olha, interessante esse gênero aí. Eu diria que ele quase cabe na porque peça, mas eu acho que eu já mostrei pra vocês uma peça que eu gosto muito, que virou um filme que eu também gosto muito, que é infelizmente dirigido por um ser desprezível também, que é o Roman Polanski, mas Deus da Carnificina. É uma peça maravilhosa, que são só dois casais de pais discutindo, que vão se levando para um nível, e é ótimo. É um filme muito bom também, que tem atores ótimos também. Recomendo já o filme, se você
não se interessa por peças, mas quem sabe, um dia a gente faz. Eu queria muito, antes da quarentena, eu queria muito empurrar pra eles pra gente fazer alguma coisa com Deus da Carnificina, porque é uma peça que eu gosto bastante. Mas vai, prossiga, Alex. Ah, desculpa, lembrei de uma coisa. Pode falar. Foi em qual ano? A gente ainda tava no Senac, foi 2000 e... Foi nosso primeiro ano de Senac, 2017, uau. 2017, rapaz. Cara. Não, porque eu não lembrava. Eu não devia ter tanto contato, porque a gente chega no Senac, vê o amiguinho e fala, oi, amiguinho, sabe? Os ouvintes talvez saibam, sabe? É o ensino médio. Os caras chegam, oi, tudo bem? Com vergonhinha, sabe? Na verdade, agora que eu tô pensando um pouquinho melhor aqui, né? Ela começou a ser ensaiada no mês de maio. A gente começou o Senac depois das férias, né, do meio do ano. Então ela só foi apresentada em maio de 2018, então. Foi quando ela foi apresentada. Vixe, então... Acho que eu lembro, então, mas eu não lembro de... Tá, vai, prossiga. E... Foi um dos papéis mais difíceis que eu tive que fazer, assim, no sentido de entender, de mergulhar personagem, entender gênese, motivos, porque como é que era essa pessoa criança, né? Né? Porque o diretor exigia isso, ele falava, olha, pensa um pouco antes de dar a treta, antes dele conhecer a menina, o que ele fazia, sabe, assim... Qual era a brincadeira dele favorita quando criança? É um pouco essa também, sabe? Quem era esse ser humano? Quem eram os pais dele? Ele tinha família antes? Porque essa é uma parte da peça que ninguém fala, né? Ninguém fala assim, né? Não, ninguém fala nunca, nem na peça, em qualquer coisa. Ninguém dá. Sim. Quem pensa nisso é o ator. Sabe, tipo, quem que... Sim. Não sei, o próprio exemplo que eu dei, né? No Bastardos Inglórios. Qual que é a infância desses personagens? Pode ser isso, né? Mas, exatamente. Tipo, vai, prossiga. Exatamente. E também ele queria um pouco esse espaço, né? Tá bom, e aí ele abandonou a mulher grávida, né? A menina grávida lá, e o que ele foi fazer? Pra onde que ele foi, né? O que ele fez até o filho dele encontrar ele? O que ele tava fazendo? O diretor te deu essa liberdade? Ele falou, não, você vai me... É, porque isso não tava especificado, né? Tipo assim, porque... Ele me deu o estado, ó, você vai estar, quando o filho te encontrar, você tá nesse estado, você tá assim, né? Porque é um fantasma que nunca te abandonou, mas como é que ele foi lidando ao longo dos anos com isso, sabe? Né? Então é um lance disso, né? Ele foi se tornando um alcoólatra também, então quando é que isso foi começando, quando é que isso foi piorando, quando é que isso foi, sabe? Então foi um trabalho muito difícil, assim, criativo, falando criativamente mesmo, né? Tentando pensar o que aconteceu, como aconteceu, né? E o diretor não permitia que a gente trocasse essa informação com os outros atores, então cada um criava o teu próprio universo ali. Então ele tinha... E aí? Delicinha, eu adoro isso. Né? Eu fico triste que eu queria ter feito, mas ainda tem vida depois da quarentena. É tipo a música da Cher, existe vida após o amor? Sim. Existe vida após a quarentena. Tá, talvez eu chegue a fazer um papel que requeira isso, mas eu nunca fiz algo nesse nível, eu acho. Que, tipo, pelo menos na minha percepção. E o mais engraçado é que o meu papel era o mais curtinho da peça. Eu tinha pouquíssima aparição. Era um pouquíssimo... Tá, agora foi uma reviravolta. Eu achava que era... Porque do jeito que você falou, parecia que esse era o enredo da peça. Não, cara, o pai é um detalhe só, né? Existem muito mais coisas acontecendo. Nossa, eu achei que o pai era o protagonista. Nossa, que... Tá. Não. Reviravoltas atrás de outras. Ele era um coadjuvante B mesmo, sabe? Assim, eu tinha quase uma ponta. Quase um Stan Lee. Se você contasse a minha... Não, acho que o Stan Lee aparecia mais que eu, hein? Mas todo o tempo ali de cena devia dar o quê? Uns 5 minutos total, assim. Eu apareci em 2 cenas, uma cena de 1 minuto e pouquinho e outra cena um pouquinho mais longa. Pra você ver, ouvinte, como é 5 minutos e você fica nesse processo criativo de o que é, como é que é. Pois é, foram 6 meses de criação. Então, foi bastante tempo pra fazer, né? Apesar de tudo, eu não fiquei satisfeito, assim, podia ter melhorado algumas coisas, podia ter pensado algumas coisas, assim, mas...
foi uma pesquisa legal, assim, conversar com amigos meus que são pais, né, que são separados, mas não necessariamente largaram os filhos, mas separaram das esposas porque não deu certo, né? Não são necessariamente pais ausentes, mas tentar conversar, entender um pouco. Isso, fazer um pequeno laboratório, assim, sabe? Não exatamente. Então foi interessante, foi um processo legal, assim, foi um processo intenso, apesar de ter sido pra um personagem tão... Tá, ele não dá pra dizer que ele era um personagem importante, porque ele era um personagem importante, porque o filho era um personagem importante, né? Então, querendo ou não, era um detalhe. Ele era que mais não uma podia... figura importante do que um personagem, de fato. Isso. Se é que isso faz sentido. Sim, sim. Porque, na verdade, né, as estrelas mesmo da peça, os protagonistas são a mãe traída e as irmãs. Né? Perdão, a mãe que... A mãe traída não, a mãe não foi traída. A mãe foi, né, Sim, bom, entendi. Traiu a irmã, né, por A assim esposa dizer. traída. Mas, enfim. Isso, a A esposa irmã traída e as que irmãs. é mãe e as outras. Se tem outras, não sei. Isso. Então, na verdade, foi um pouco... Elas são o foco da história. E sim, aí a peça se passa num único ambiente, praticamente. Só troca quando realmente, né, o filho vai encontrar com o pai. Praticamente ali que troca de cenário só. Não, então a peça que eu visualizei era o pai de boa num bar, sei lá. Aí chegou, eu sou seu filho. Aí toda a cena, toda a peça é aquilo. Mas, beleza. Eu já fiz uma peça do tipo, a Bruna teve a tortura de assistir, não vou comentar muito Nossa. sobre ela, mas vamos ficar por aí. Alex. Ah, essa eu ouvi falar, Mas tudo bem. Me incomoda muito que o Alex é mais velho que eu. Porque eu vejo ele como alguém da minha idade. E eu lembro de estar andando, eu acho que é algum shopping com ele. Ele olha, aquele cara, eu fui colega de maternal com ele, sei lá. Aí veio um cara que tá com um bebê. Eu pensei, chora a vida. Poxa vida. Não era um bebê, eram dois. Era uma criança e um bebê. Eu acho que era isso. Memória boa, hein? Memória boa. Aí ele falou, beleza, tudo bem? Eu fiquei, nossa, Alex, por favor. Nem sei o que eu vou pedir, por favor, mas por favor. Era uma súplica pro tempo parar. Tá, vamos lá. Stanislavski. A Bruna ficou quieta por um tempo. Você tem algo a adicionar, Bruna? Não. Tô pensando. Calma aí. Tudo bem. Sem pressa. Segue aí, ó. Segue o fluxo de pensamento que vocês estão. Então, um pouquinho mais sobre Stanislavski, vai. Um pouquinho mais sobre o homem aí. Ele foi um dos fundadores do Teatro de Moscou, né? Isso é importante, que é uma nova linha de teatro, né? Onde surgiram outros diretores, outros dramaturgos, outras pessoas que também contribuíram para o método a gente vai falar, né? Do palavrão, né? Realismo, né? Ou naturalismo, enfim. Muito mais o realismo do que o naturalismo. O naturalismo que ouvinte há uma atrelado. diferença bem pequena, mas acho que a gente não entra em detalhes agora, não sei, vamos ver. Eu acho que o naturalismo tem um critério muito mais filosófico, né? Do que o próprio realismo, um pouco mais prático. Eu sinto um pouco mais... Pesa muito mais por aí. Né? Tanto que o naturalismo mesmo durou pouco. O realismo tá aí até hoje, vivo nas telas de cinema. Né? A gente falou muito, né, do método Stanislavski, que foi mudando, né, conforme o tempo, né, e uma das coisas que eu lembro que estava estudando aqui, que eu lembro que passou assim, que foi traduzido errado, que o pessoal manteve durante muito tempo, era aquele negócio de memória emotiva, né, que o ator, para achar a emoção, assim, ele tinha que se apoiar em memórias pessoais mesmo, assim, né. Então, para você ficar triste, você tem que lembrar de um momento muito ruim da tua vida. Para você ficar feliz, você tem que lembrar de um momento muito alegre da sua vida, tal. Ele abandonou isso muito rápido, né? Essa era uma coisa que ele no final da vida dele ali, ele escreveu outro livrinho, né? E nesse livrinho aí ele comenta que aí ele vai falar mais das ações físicas, né? E eu lembro que as ações físicas nos foi passado no Senac pelo João Paulo, né? Ele explicou melhor. O professor João Paulo explicou melhor pra gente.
né? Como é que isso daí funciona. Então, em vez de você tentar lembrar de uma emoção para você criar um sentimento, você cria esse sentimento a partir de uma ação, né? Então, se você faz uma ação mais brusca, né? Isso já traz um sentimento junto, né? Se você ergue os punhos em combate, isso também já traz uma emoção junto. Não precisa ficar lembrando de uma emoção para poder trazer isso para o seu corpo. O seu corpo já traz isso, né? Porque tipo, se você... Vou dar um exagero aqui, mas se você levar um soco em cena, você não precisa lembrar de uma vez que você sentiu dor. Porque você levou um soco em cena. Ah, achei o nome do livro aqui. Que não tem tradução em português ainda, né? É o Stanislavski Rehearsal, né? Esse ainda não tem. Alex, eu acho que... Peraí. Alex, eu não sei falar inglês, traduz aí pra mim. O nome. Seria como seria Stanislavski no ensaio. Que não é escrito, não foi escrito por ele, foi escrito por um aluno, na verdade. Eita, essa não... Stanislavski tinha alunos. Ele não era... Não tinha alguma coisa que... Nossa, ele escrevia os livros dele como se ele fosse um aluno, não tinha uma coisa assim? Eu já esqueci. Ele escreve... Mas é como se ele criasse um personagem, né? Um personagem que é ele mesmo. Isso. E o narrador é outra pessoa. Isso. Se você ler, né, a preparação do ator, você vai ver que está escrito de um jeito quase em primeira pessoa, quase um diário, né? Quase em forma de diário. Sim. Né? Então... E na verdade ele está falando das experiências dele, né? Sendo que o diretor é a figura dele mesmo também, ao mesmo tempo. É muito meta. É muito meta esse negócio. Até ele mesmo, quem sabe, talvez ele fosse um bom dramaturgo. Não teve uma coisa que ele tentou fazer e tipo, foi um fracasso completo? Eu não vou saber dizer. Também não sei. Eu não vou saber dizer. Um que fez uma primeira peça e o pessoal já falou, vixe, isso aí não tem futuro não, é o Shakespeare. Não é incomum as pessoas fazerem sucesso só depois de um tempo, ou até mesmo depois da morte. O Ionesco não era nada. O próprio Van Gogh. Olha o Van Gogh. Van Gogh é o maior exemplo. Sim. Mas Shakespeare... Não, Shakespeare... E milhões e milhões e várias, centenas e várias de artistas mulheres, né? Também, que até hoje a gente não sabem quem são, porque ou elas utilizavam pseudônimos de homens para poder vender a arte. Sim. Né? Porque ninguém ia comprar, né, um trabalho assinado por uma mulher, então elas colocavam lá João Pedro, alguma coisa, mas na verdade o nome dela era Joana Catarina, sei lá. Alguma coisa. Você tentou pensar em Pedra, mas você não conseguiu. Eu tentei. Eu ia falar Petra. Joana Pedra. Mas se eu falasse Petra, o pessoal ia associar com um documentário que fez muito barulho aí no ano passado, e melhor deixar quieto. Eu não vou nem lembrar, depois nós vemos isso aí. Tá. Onde a gente parou? Nossa, até quebrei aqui. Falar um pouquinho sobre o ser mágico, né? Ser condicional, né? Se eu estivesse nessa situação, o que eu faria? E o Stanislavski, ele, como ele estava mais interessado em criar, vamos colocar assim, um teatro mais psicológico, né? Então os personagens tinham que ter uma certa profundidade, como a gente já falou, né, da criação da Gênese. Um dos métodos que ele usava para o ator entender um pouco o personagem também era se colocar na posição dele. Né? Então nessa situação, né, numa situação ruim, a pessoa acabou de cometer um crime, roubou um pão, né? E tem alguém correndo atrás dele para poder dedurar, né? E aí o que ele faz? Ele corre para tentar fugir, ou ele devolve o pão, pede desculpa e segue a vida dele. O que ele faz? Ou então ele simplesmente se desespera e foge também, né? E aí o Stanislavski falava, agora coloque-se você pessoa, você ser humano, você ator, no lugar dessa pessoa. O que você faria no lugar do teu personagem? Deixa o personagem de lado agora. O que você faria nessa situação, né? Como você agiria? E por que você agiria da forma como que você agiria nessa situação, né? E aí partia daí um pouco da pesquisa, né?
o ser mágico, né, que ele chamava isso. Dava esse nome para essa situação aqui. Uma coisa também que ficou muito, muito famosa no Stanislavski foi o conceito de subtexto, que é aquele texto que não está na boca, mas está na intenção, não está na fala, mas está na intenção. Você vê que a pessoa, só pela linguagem corporal ou pelo tom de voz, você consegue perceber o que ela quer com aquilo, na verdade, né? Então, é uma linguagem não dita, né? Mas era o... Né? Pra mim, eu acho que é um dos conceitos mais importantes, mais interessantes do método do Stanislavski, que é subtexto. Mesmo assim, acho que foi a grande sacada dele, né? Quando ele estava pensando realmente, se a gente for retratar um diálogo na vida real, nem sempre as pessoas dizem as coisas na cara, né? Às vezes as ações delas falam por elas, e as ações também são subtextos, né? De certa forma. Então, claro, ele não falou isso, mas essa é a minha interpretação da coisa. Mas eu acho que é uma coisa muito, muito legal para você prestar atenção quando você está estudando um personagem. Tipo assim, vou pegar esse filme que eu gosto e eu vou estudar esse personagem, eu vou tentar entender qual é o subtexto dele, minha interpretação disso, qual é o subtexto dele, quando ele falou isso, quando ele falou aquilo. Né? Eu, como espectador, também posso fazer um pouco desse exercício, porque uma das coisas que o Stanislavski pedia para os alunos como exercício era, de fato, observar as pessoas no seu dia a dia. Então, senta num banco de praça e observe as pessoas andando, observe as pessoas conversando, sente num bar e observe também, né? Esse tipo de coisa. Era uma coisa que ele falava pros alunos dele fazer, observar, tentar entender, né, os gestos, os movimentos. Será que há um subtexto, né? Quais são os subtextos da vida real também, né? Como é uma coisa muito mais psicologizada, se aqui isso é uma palavra real, é um pouco a linha dele. Outra coisa que ele falava que era muito importante para um ator também, não só entender o personagem psicologicamente, mas ele falava que um ator precisa ser treinado. Ele precisa treinar tanto o corpo quanto a voz. É importante que ele também conheça outras técnicas que são usadas em palco, seja dança, seja técnicas de combate, enfim, qualquer coisa que possa dar a ele um preparo físico também, né? Isso também era uma coisa que ele prezava muito, né? Isso carrega até pros dias de hoje em escalação de elenco, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Porque a coisa basicamente, eu sei atuar, cantar e dançar. Tipo, esse é o ideal, sabe? Exatamente. Abaixo disso não costuma ser buscado muito, sabe? Não para um protagonismo, por exemplo. Tipo, o coadjuvante ali, uma pontinha. Exatamente, Mota. É bem isso mesmo. Outra coisa que eu também queria ponderar aqui, agora um pouquinho mais do processo, tá? Eu sei que eu tô indo e voltando várias vezes, é porque as coisas vão meio que vindo e voltando também. Eu não preparei um roteiro sobre o que eu ia falar, só tô tentando... eu tô buscando aqui nos cantos obscuros da minha memória aqui algumas coisas. Pelo que eu me lembro das minhas leituras, como é que era o processo também dos atores, assim, além de todo o psicologismo do personagem, uma coisa que eles faziam antes de começar a encenar e tudo mais, os atores estudavam a peça em si, né? Então eles tentavam entender qual é o tema da peça que eles estão, né, que eles vão encenar, quais são as motivações tanto da peça quanto de todos os personagens. Então todo mundo junto vai sentar e vai tentar entender isso. Uma grande roda de conversa, né, basicamente. Isso, tentar entender os arcos emocionais. Não sei. É quase um brainstorm mesmo. E eu acho que o mais legal é tentar entender os arcos emocionais, porque cada personagem vai ter um momento em que ele vai, né? Ele não carrega aquela emoção sempre, né? Na peça. É difícil ele ter uma emoção do começo ao final, né? Ela vai mudando, ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai diminuindo, enfim.
né? O sentimento de, né? Você vê muito esses filmes de ação aí, é vingança, né? E como é que isso vai crescendo, como é que vai construindo isso e depois o que acontece no final, né? O que acontece com esse sentimento no final. Então é todo um processo muito interessante de estudar, e eu confesso que me apetece bastante alguma coisa assim de realmente fazer uma peça com esse tipo de preparação de novo, porque eu gostei bastante, embora eu achasse muito difícil, eu achei bem legal ter participado de alguma coisa assim. Foi bem pouquinho, tá? Não foi, parece que foi muita coisa, mas não foi. O maior trabalho da vida do Alex. Pois é. Foi um papel mais difícil pra mim. É porque ele era muito intenso, né? Ele era um personagem Não tô muito intenso. falando maior não difícil. em dificuldade, mas maior em quantidade mesmo, talvez. Mais É, famoso. justamente. Não, mais famoso definitivamente não foi. Qual é o seu papel mais Mas famoso, foi... Alex? Se alguém te for... eu vou... Quem que vai ser? Quem que você é? Você fala assim, papel de personagem mais famoso que eu interpretei. Que se alguém te parar na rua e falar, você é o... Ah, sim, eu sou o João Grilo. É verdade, eu esqueci disso. Verdade. Eu sou o João Grilo do Alta Compadecida. Verdade. Esqueci o nome do ator. Tava vendo aquele filme com ele recentemente. Do ator do João Grilo. Matheus Nastergaile, eu ia falar dele agora, daqui a Nossa. pouquinho. Oi? Eu ia falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, mas eu ia puxar pra um outro assunto que também acho que interessa a todo mundo aqui também. Também. Não, porque eu tava vendo um filme com ele recentemente. Não tem nada a ver. Filme recente com ele da ditadura militar, esqueci o nome. Você lembra? Alguma coisa companheiro? Vixe. Tem a Fernanda Torres. Tem o... Eu esqueci o nome dele, o ator dos Normais. Pera aí que... Ah, o Luiz Fernando Guimarães? Sim? Eu sempre me banando. É aquele altão que usa óculos. A Bruna aí tá fazendo a pesquisa intensa. Você lembra qual palavra tinha no filme? Acho que era companheiro. Procura Fernanda Torres companheiro que talvez você ache. Peraí, Não, aí talvez seja um companheiro dela mesmo. Companheiro romântico, não sei. É. Agora mudamos o assunto. Agora estamos intrigados com isso, ouvinte. Não era um filme Achei durante... Oi? Com um companheiro, achei de 1997. Sim? O que é isso, companheiro? O que é isso, Esse- companheiro? Não parece... Não sei. Tá, calma. Agora eu fiquei intrigado. Porque é um filme que se trata sobre a ditadura militar. Ele não é na ditadura militar. Agora eu fiquei... Nossa, agora... Alô? Fernanda Torres. Qual que era o nome do cara do... Qual era o João Grilo? Matheus. Nossa, nome estranho esse aqui. Nastergaile. Eu não vou tentar. Não vou tentar. Ouvinte, se você sabe o que estamos falando... Oi? Vai lá. Vou soletrando aqui pra você então. Vai, Mas eu Luciano acho Huck. que esse filme que você comentou, peraí, né, do Que Isso Companheiro, Não, que agora a Bruna mudou falou, de tem o assunto. Pedro Que é isso, Cardoso, companheiro? Vamos ver, tem eu vou ver o o Pedro enredo. Cardoso, Fernanda Esse mesmo, Torres, esse mesmo. Selton Mello. Esse mesmo. Pedro Cardoso. Tinha o Celton Mello, o Alan Arkin até, não lembro bem. É esse mesmo. Que isso, companheiro? Tava mudando dele o nome. É história real de gente que sequestrou um embaixador no Brasil aqui pra liberar prisioneiro político. Uau. É um bom filme. Acho que concorreu ao Oscar mesmo. De melhor Filme internacional. estrangeiro. Não tenho certeza. Daquele ano, verdade, concorreu mesmo. Concorreu? Quem ganhou no lugar? Concorreu. Ah, não vou saber agora. Vamos ver aqui, você Oscar. tô vendo aqui. Oscar de melhor filme. Não, agora mudou de assunto, ouvinte. A gente tá falando de Stanley da África, agora estamos falando. Vai, vamos lá. 97, né? Calma, não, para, eu vou chegar lá, calma, vou chegar antes do Alex, peraí. 90, 97. Cadê? Colia? Aqui, ó, personagem, o que é isso? Character, Mike Van Diem. Filme dinamarquês e bélgico. Não conheço. Legal. Muito bom.
Tá, onde a gente tava mesmo? Enfim. Antes da gente se desviar completamente do assunto. Enfim, a gente falou do Matheus Nastergaile aí, do negócio. Ah, porque você era o João Grilo. Grilo, sim, lembrei. Porque eu era o João Grilo, isso. Que foi meu papel mais famoso. Qual foi seu papel mais famoso, mano? Pô, mas sei lá, uma vez já me reconheceram, eu já mencionei aqui que eu fiz a peça Hair. Foi um dos motivos de eu querer ser ator profissionalmente, porque me reconheceram na cultura por eu ter feito Hair. E reconheceram, a segunda vez e última que me reconheceram foi por causa da última peça que a gente fez no Senac. Que eu fui numa entrevista de emprego e me abordaram quase como um assaltante, eu fiquei muito assustado e fiquei, uá! Eu fiquei, oi? Ok. E vocês conheceram E ele? aí, Bruna? Porque ele foi num evento que a gente montou antes da quarentena, que era um evento que a gente fazia no nosso espaço ouvinte. Nossa, eles estão olhando pra mesma direção. Como que é que isso aconteceu? Ok. Tá, tudo bem. então- Prosseguindo. Ok. Bruna, você teve um personagem mais famoso? Ah, o pessoal do SESI, todo mundo me reconhece como Corvo, da peça que a gente montou baseado no conto O Corvo da Edgar Allan Allan Poe. Poe. Então, se eu encontrar qualquer pessoa daquela época, eles sempre vão me tratar comigo como Corvo. Ok. Que A gente vai fingir que é normal se a gente ver, ok. é. Enfim. Certo. E é uma coisa que eu ia trazer aqui agora, assim, como a gente tá falando tanto do Stanislavski, ator, preparação, corpo, voz, canto, dança. Eu queria trazer um caso que eu acho muito curioso, mas que ficou muito bom, já que a gente tá falando de filme nacional também. Cidade de Deus, cara. O filme Cidade de Deus, que eu demorei tanto pra assistir. Só o Matheus Nastergaile era ator profissional lá. Mas ninguém era. Eu não lembro se você falou isso no podcast, Alex. Que, você falou que você falou no podcast que você viu Cidade de Deus só recentemente? Ou você falou pra gente pessoalmente? Não, eu falei no Ele podcast. acabou de falar. Não, mas eu lembro dele falar uma vez, Ah, tá. há algum tempo, ele falou, eu vi Cidade de Deus. Você nunca viu Cidade de Deus? Eu acho que foi no podcast porque eu me lembro. Se não fosse podcast que eu ouço algumas vezes, eu não lembraria. Eu nunca vi Cidade de Deus, ok, continua. Tá, ninguém bate na Bruna. Vai. É legal. É, verdade. Eu lembro que eu vi alguma coisa recentemente, só não lembro aonde. Que eu não vou dar spoiler, porque também não é um spoiler, mas tem uma cena pesada envolvendo crianças e armas. E tem uma criança chorando, desesperadamente. E eu achei legal alguma menção assim que era o diretor ensinando a criança, falando assim, a criança perguntou, como é que eu choro? Não sei se a criança perguntou, né? Porque era uma criança bem pequena. Mas o diretor falou, qual que foi a maior dor que você sentiu na sua vida? Aí ele falou, de dente. Aí o diretor falou, imagina esse saco dor de dente. E ele fez aquela cena incrível, sabe? Muito boa. Mas nenhum dos... Se não me engano, um dos eu acho que não lembro qual ator agora, mas um dos atores, ele, antes da quarentena, estava trabalhando como Uber. Porque, de fato, eu não lembro se ele conseguiu derreter depois, mas o foco dele não era esse, no momento. Você tava falando, então, essa cena do menininho, né, que tem que chorar, que o diretor falava qual é, né, da dor de dente. Essa cena é muito... No filme ela é bem pesada. O filme inteiro é bem pesado, pra dizer a verdade, vai. Primeiramente, ouvinte, se você não curte muito esse tipo de coisa, de crime, especialmente um crime tão realista e denso, assim, é um filme muito bom, mas se você não é sua praia, tudo bem, você não vê. Porque é pesado mesmo. Né? O filme que fez o Spielberg perguntar pro Fernando Meirelles, como é que você fez a cena da galinha, cara? Que cena sensacional, como é que você conseguiu? O Spielberg perguntou, tipo assim, aí o Fernando ficou, o filme inteiro. O cara vai me perguntar como é que eu fiz os filmes, como é que eu fiz a cena da galinha. Você tá de brincadeira comigo, cara?
A cena da galinha tá logo no começo do filme, então se você quiser ver a cena da galinha, Bruno, é rapidinho. É muito curtinha, tem o que? 20 segundos de cena, é o começo da cena. E aí você vai entender por que o Spielberg ficou tão impressionado. É engraçado você mencionar o Spielberg, porque eu descobri recentemente, totalmente fora do tópico, essa última coisa, antes da recomendação da semana. Eu termino? Tá, tudo bem. O Spielberg, é uma gravação super antiga, né? Era a gravação, gravações dos testes de elenco pro ET, pro filme ET, né? E aí era a gravação, o teste do que acabou sendo o protagonista do filme, que eu não lembro o nome do ator, infelizmente. Mas é ele criança, uma gravação super anos 80, não lembro, começo dos anos 80. E eu achei engraçado que não tem muito a ver, não tem nada a ver, é só uma coisa que eu achei engraçado mesmo. Que ele não fez uma coisa tipo, ó, garoto, essas são suas falas, essas são suas motivações, é isso. Ele falou assim pro garoto, tem um ET na sua casa e ele é muito seu amigo, e esse moço tá vindo pegar seu ET. E aí eles fizeram um improviso. E aí o garoto chora e tudo mais, eu não sei, eu achei esquisito, porque não é uma coisa que costuma acontecer. É só o garoto, não, você não vai roubar meu ET, ele é meu amigo. E tipo, ele acabou de se dar essa informação. É legal. É uma coisa interessante de se ver. E é isso. Vocês têm mais alguma coisa a falar sobre o Stanislavski? Os diretores... O que eu queria comentar sobre o Stanislavski nesse caso é que, geralmente, como ele falava, tipo assim, que tem que ter uma preparação e tudo mais, claro, teve uma preparação para esses atores da Cidade de Deus que não eram atores, né? Nenhum deles é ator. Nenhum deles tinha esse negócio de DRT, ator profissional. Quase nenhum tinha atuado na vida. Sabe, assim. Isso era literalmente era gente que vivia na rua e falava, tu, chega mais. Basicamente. Não sei qual foi o processo. Exatamente, mas... cara. Exatamente, cara. E se você assistir o filme, velho, você vê o trabalho que eles fizeram. É muito legal. É muito legal. É muito bem feito. E eu tava vendo um pouco das entrevistas da co-diretora. A gente fala muito do Fernando Meirelles, mas, na verdade, eu diria que o Fernando Meirelles ele só assinou, né? Quem dirigiu mesmo foi a Katia Lund. Ela que fez todo um trabalho, assim... né? Acho que foi muito mais dela mesmo, né? Já que a gente tá falando tanto de dar espaço para as mulheres, né? As pessoas falam muito do Meirelles e falam quase nada dessa moça. Mas, pô, eu acho que 70% do trabalho foi dela. Inclusive o documentário que teve antes, o documentário que deu origem ao filme, né? Que foi ela que fez mesmo. Não teve sabia. Um documentário, né, que foi feito 1 ou 2 anos antes, e esse documentário que inspirou né, toda a criação do... Nossa, eu tô com um projeto assim... Da diretora, no caso. Que de fato, acontece. Não devia acontecer, mas Sim. acontece. E ela não procura holofote também, é difícil. Eu fui descobrir porque eu fui caçar a entrevista dela pra assistir. Né, porque eu fiquei tão se ela fascinado não pelo busca filme. holofote, talvez tudo bem, né? Mas não sei. Uhum. É difícil você achar uma... Ela deve ter 1 ou 2 entrevistas no YouTube, assim, que você acha, assim, dela mesmo. Mas é bem legal escutar o que ela tem pra falar, ela explica melhor o processo, e ela falando também desse lance, tipo assim, cara, como é que é, né? Como é que é você montar uma cena, plano sequência, com atores que não são atores? Sem marcação, porque o ator ele é treinado para marcação. O diretor fala, você vai dar 3 passos, vai parar aqui, você vai virar para aquele lado, vai falar tal fala com tal intenção. Pronto, né? E o cara que é treinado, ele consegue fazer isso. Ali não, cara, eles davam total liberdade, né? O diretor de de fotografia, né? Ele falou, cara, não, deixa eles lá que eu me viro. Deixa eles fazer Nossa, esse é corajoso, esse é corajoso. Que aí eu corro atrás deles. Editar curta, pra quem teve que editar curta que o Alex e a Bruna dirigiram e roteirizaram, esse cara é corajoso. Porque continuidade é um negócio difícil. E, ouvinte, o Alex falou um termo aí que eu não sei se a gente já trouxe aqui, mas eu talvez tenha trouxedo, porque trouxedo é a palavra certa. Talvez tenha trazido quando mencionamos Birdman, mas plano sequência é basicamente quando num filme a câmera corta e muda pra outra visão da cena, sabe? Tipo, tem um personagem falando, a câmera corta e muda pra outra pessoa, conversando com a pessoa anterior. Essa é a cena. O plano sequência é
a ideia de que uma cena, às vezes até um filme pra pessoa louca, que não há cortes de câmera, é uma coisa contínua, é a câmera que vai seguindo e vai acompanhando. Eu não sei, acho que deve ter ficado claro. É exatamente isso, né? Não há cortes entre cenas, assim, não tem essa câmera que vai apontando pro que vai acontecendo, né? E eles falaram, porque, cara, se você começar a marcar esse monte de gente sem treinamento, não vai ficar natural. Não vai ficar real. Porque o lance dos Stanislavski é isso, tem que ficar real, tem que ficar real. Tem que ficar real, tem que parecer que é de verdade. E esse pessoal tendo que se preocupar com... inclusive, eles eram muito flexíveis nas falas, no como eles vão falar, como eles vão se expressar, que linguagem, que gíria que eles vão usar. Eles falavam, cara, é a linguagem de vocês. Tá escrito aqui de um jeito, mas você vai captar a ideia dessa fala e você vai falar do teu jeito. Se tá escrito assim, vem cá, você vai falar, ó, chega aí, irmão. Você entendeu? Do jeito que você fala. Normalmente. Legal. Sabe? Justamente então, teve toda essa justamente para como é que eu vou dizer? Para não ter todo esse... não depositar todo esse peso que é depositado a alguém que é treinado, que estudou para fazer as coisas. Não, eu quando eu dava aula, eu falava assim pros meus alunos, né? Que tipo, se uma fala tá te dando trabalho, não decora ela, não memoriza ela, a palavrinha. Fala o que a frase quer dizer, mas fala do seu jeito. É isso que você falou, sabe? Vem cá, chega aí, irmão. Dependendo do contexto, talvez não caiba, mas a gente vai avaliando, sabe? Eu sou muito adepto a essa noção de que se a mensagem está sendo passada, faça o que você acha que é melhor. A não ser que seja bem ruim. Mas aí, cada caso é um caso, né? Exatamente. E se você vê o filme, nem que seja uma pequena cena ou outra, você vê que tem muita verdade no que eles estão falando. Porque tem muita liberdade mesmo, assim, né? Foi tudo bem... Foi um processo que deu certo, porque eles tiveram que aliviar um pouco no método, sabe? Aliviar um pouco na... E a Fátima Toledo, né? Fátima Toledo, que faz todo um trabalho de preparação também, ela é super conceituada, né? Preparou o Wagner Moura para o Tropa de Elite, né? E, se eu não me engano, também ajudou, né, no trabalho do Seu Jorge. Aliás, o Seu Jorge está no filme. Cidade de Verdade. Deus. E eu acho que tem uma... Eu não sei se vocês já viram o filme do Porta dos Fundos, Contrato Vitalício, que eu acho que tem uma paródia da Fátima Toledo. Que tipo, é um filme... É um filme bem meta, sabe? É bem metalinguístico. E tem uma... Eu não lembro qual que é o nome da atriz. Que eu acho que era do Porta dos Fundos, acho que não é mais. Mas... ela é uma paródia da Fátima Toledo, que tipo um personagem... Rafael Portugal, ele vai interpretar um alien dentro do filme que tá sendo dentro do filme do Porta dos Fundos, sabe? E aí, tipo, a função do alien era meio que como um cachorro. E a piada é que a personagem, entre aspas, Fátima Toledo, fica puxando o Rafael Portugal por uma coleira, assim. É um filme assim, eu vou... porque não acho que é tão conhecido, mas é um filme legal. Ele vai pra Netflix em breve, eu vi. Então, você não viu? É legal. Não é revolucionário, mas é legal. Netflix? Ué? Ah, não, acho que tava um especial de Natal da Netflix. Não, esse é um filme que foi pro cinema. Eu lembro que esse filme foi pro cinema na época do Procurando Dory. E eu falei, vamos ver Procurando Dory com a minha família. Aí a gente foi, tipo, tá lotado. Não vamos gastar viagem, o que tem aí? Aí o Porta dos Fundos, a gente viu e a gente gostou. Não se arrependemos, não. Tá, acabamos por Stanislavski? Acabamos um pouco pelo Stanislavski. Tem umas histórias muito legais, eu tava aqui lembrando aqui agora, ainda do Cidade de Deus, assim, do processo, que eles estavam fazendo uns testes, né? Testes de câmera, tipo assim, a gente vai fazer esse filme desse jeito, a gente vai fazer assim mesmo, como é que a gente vai fazer, né? E aí... O que aconteceu? Historinha aqui, um momento historinha aqui, vai. Que eu vi. A Katia Lund contando mesmo. Né? Que aí... Teve uma época que, nessa época desse filme aí, quando tava um pouquinho antes de sair, a Globo fazia muito especial de Natal. Curta de Natal. Curta-metragem mesmo. Pra Natal. E aí elas fizeram Aí surgiu um filme, um curta chamado Palace 2. Você acha no YouTube pra assistir.
E são com os atores que participaram do Cidade de Deus. E foi uma grande oportunidade de teste para eles testarem não só a linguagem, mas como é que eles vão fazer com a câmera mesmo, né? Como é que esse pessoal que não é treinado ia lidar com a câmera, né? Só que Palace 2 não é bem um conto de Natal. Quem conhece o curta, quem assistiu o curta, né? Ele é uma linguagem da favela do Rio de Janeiro mesmo, sabe? Então é um filme, é um curta que não tem nenhum tom natalino e ele ele dá uns tapas na cara da sociedade, sim, sabe assim? E foi muito engraçado, né? Porque ela contando, porque assim, então a Globo tava desesperada. E aí, vocês olha, tudo bem que a gente tinha combinado de marcar, né? Mas, tipo assim, o pessoal pede elenco, né? Quem que vocês querem pra ator? Quem que vocês querem que atua? Porque tá todo mundo, já tá tão pegando... Vocês vão ficar sem ninguém. E aí a Kátia e o Fernando falavam, não, tá tudo bem aqui, a gente já dá... A gente se arrumou aqui, a gente se ajeita com o que a gente... Não esquenta com a gente dá um jeito aqui, tá? Aí... eu fico pensando na cara dos executivos, os caras esperando o especial de Natal. E me vai o Palace 2, essa é uma coisa mais ali... Cidade de Deus, o especial de Natal. Que... É tipo isso. Não tem lógica nenhuma pra mim. Tipo isso, cara. Especial de Natal tipo da Turma isso. da Mônica, especial de Natal de Star Wars, especial de Natal Cidade de Deus. Tipo... Foi... Jogos Mortais, um especial de Páscoa. Tipo, quê? O que lá? O que você ia dizer, Bruna? É uma coisa bem... bem doida. E, cara, eles utilizaram isso pra fazer teste. E sim, o especial... Esse especial Palace 2 foi pro ar na Globo. E acredite se quiser, foi o especial que mais deu ibope. Cara. Um especial que passa na favela, com ninguém famoso, mas com uma linguagem de favela, foi o ápice do ibope dos especiais de Natal da Globo. E aí a Globo falou, vocês têm mais aí pra fazer? Vocês têm mais? E aí deu origem a um seriado chamado... Me tem mais dinheiro. Aí deu origem a um seriado chamado Cidade dos Homens, que era do Laranjinha e do Acerola, que fez muito sucesso durante, né, mas um pouquinho depois do filme Cidade de Deus ter ido para os cinemas ali. E eu tava falando que ninguém lá era ator profissional, que só o Matheus Nastergaile, pois é, nem a Alice Braga era profissional naquela época. É verdade, isso é verdade. E Alice Braga que tá internacional agora, né? Isso, hoje ela é super estrela ali. E foi esse filme que alavancou ela, né, cara? Porque eu já devo ter comentado isso já, ela tá no pôster, né, da Cidade de Deus, e embora ela tenha um papel pequeno no filme, importante, mas pequeno, importante até um trecho da história, mas pequeno assim mesmo, no contexto geral do filme, mas como ela saiu no pôster, cara, e o filme foi um sucesso internacional, isso, querendo ou não, alavancou a carreira dela. Verdade. Tá, falando muito de Cidade de Deus, vai. Mesmo. Não. A Bruna tá quietinha no canto dela, deixa a Bruna falar. Alex feio. Fala, Bobo. Desculpa, Alex. Não, a gente vai pra recomendação da semana mesmo? Já que eu forcei? Pelo visto. Então tá, vai. Já que tá cumprido, Alex só fala de Cidade de Deus. Fica falando da Alice Braga, Matheus Gesundheit. Não. A Bruna vai falar das coisas dela. Já foi a vinheta? A Bruna vai falar das coisas dela? Não tem vinheta não. Não tem, Nunca teve vinheta? Nunca teve vinheta. Ah, tá. Não sei. Eu nunca. Os últimos podcasts eu não ouvi. Enfim. Recomendação da semana, né? É. Não sei porque eu fiquei lerda agora. Não, tudo bem. Deu um bug na minha Foi um choque. Deu um bug na minha mente. Você tava de boa no seu canto e eu, não, Bruna. Tudo bem, vai, Bruna. Vai no seu tempo. Deu um bug, peraí. Uhum. Eu só tenho uma coisa pra recomendar, porque é a única coisa que eu tô assistindo nesse tempo,
nesses últimos dias, é a série The Office, que foi pro Amazon Prime. E eu não sei porque eu não tinha começado a assistir aquela série antes. Meu Deus, é muito boa. É muito engraçada. Eu tenho o Prime, mas tipo, eu achei que eu tinha visto tipo uma arte diferente, tipo, com outros atores. No Prime. Porque Acho tem. que É porque tem o Office Pode britânico e tem o americano. Exato, É. Tem o britânico que é o original que eu vi e o americano que eu vi pouco. Essa arte não é de nenhum deles. Uau. Não é o Ok. Steve Carell e não é o Rick Gervais. Não parece, pelo menos. Eu tenho que ver de novo, mas. Então tá, mas você tá vendo não, o americano. O americano. Tá. É bom, é bom. Gente, eu tô gostando muito dessa série, eu não. Eu não achei que eu fosse gostar tanto, na real. É porque os jovens falam e você fica. Ai, por que os jovens não falam, né? É que eu achei que ia ser tipo Friends, entende? Porque eu não gosto de Friends, gente. Sim, Desculpa. Sim. Não, eu acho que a sitcom clássica das câmeras paradas, assim, de risada de fundo já deu mesmo, tem que dar um tempo pra voltar de novo. Acho que o negócio agora é estilo. Pelo menos sem risada. Sabe? Acho que coisa tipo Brooklyn Nine-Nine, você já falou, né? O The Good Place, The Office, Parks and Recreation, sabe? Tem um monte de coisa que é bem legal. E eu gosto muito do jeito que esse filme, que é tipo documentário. Adoro, tipo, a câmera, tipo, em algum momento acompanhando, tipo, correndo pra ver pra onde os autores estão olhando. Sim, Eu adorei esse bem, estilo de filmar. é uma coisa bem legal mesmo. Eu queria que tivesse mais coisa assim. Sim. Eu não tava na minha. Porque eu tô com um monte de coisa planejada pra recomendar, ouvintes. Mas eu vou recomendar uma coisa que eu acho que tá no Prime também. Que a Bruna falou agora desse estilo de documentário falso, eu vou falar também. Que é o filme de terror que não dá medo nenhum. Que é um documentário falso, neozelandês, que é do diretor, que ele começou com esse filme, bem pequeno, é um filme bem pequeno, assim, de orçamento e tudo mais, e é o diretor do Thor Ragnarok, e que vai fazer o Thor 4. O filme se chama O Que Fazemos nas Sombras, e é um pseudo-documentário, não, um documentário falso, sobre vampiros nos tempos modernos. É uma comédia fantástica, é muito engraçado, é muito bom, tá no Prime, eu recomendo. A Bruna já tá adicionando na lista dela, que eu tô vendo ali pelo reflexo dos óculos dela. Não, é que você falou que não sabia se estava no Prime, eu fui confirmar. Tá, essa foi minha recomendação à parte, porque eu tenho um monte pra falar ainda, porque a gente ficou 2 semanas sem gravar e eu vi um monte de coisa. Fala, Eita. Alex, sua vez. Nota, você travou de novo. Agora voltou. Eu travei de novo? Não, tudo bem. Voltou. Captou aqui no meu Voltou, microfone, voltou. é isso que importa. Continua, não cortamos nesse podcast. Vai, Alex. Minha recomendação da semana, será que eu tenho alguma? Se você tiver, se você não tiver, tudo bem. Sem pressão, sabe? Sem essa responsabilidade. O povo não depende de você. Não é? Deixa eu ver o que tem aqui. Que eu tô. É que o problema é que eu tô tanto com a cabeça nas eleições norte-americanas que eu não tô pensando em mais nada, na verdade. Ouvinte, se a eleição já foi concluída enquanto você estiver ouvindo isso, avisa a gente. Eu não sei se a gente vai ter essa informação, porque de fato tá complicada. Os caras não. Papel, meu, eles fazem bolinha, também tem uma coisa de bolinha. Ah não. Os caras vão pra luz, os caras têm bomba nuclear. Ah não, que palhaçada. Tá. Eu vou recomendar então e o Alex pensa aí, se ele pensar, pensou, se não pensou, não pensou. Deixa eu abrir aqui a minha lista de coisas pra recomendar. Ó, número 1, que eu acho que eu mencionei com a Bruna e com o Alex fora da gravação, uma animação adulta, de ação, assim, aventura. Adulta no quesito violência gráfica, do estúdio que fez a animação do Castlevania, que está na Netflix. Se chama Sangue de Zeus, que é uma animação em estilo tradicional 2D, que não é anime. É curta, 8 episódios, com temática de mitologia grega. E é legal. Recomendo, quem quiser tá aí. Filme de terror, Bruna não assiste, nem o Alex, na verdade. Filme na Netflix. Eu acho que esses dias que estamos gravando estava nos top 10 e agora não está mais, não sei. É um filme de terror
bem social, sabe? Tipo, meio que nem Corra, tem essa temática. E é um filme que são um casal de refugiados do Sudão do Sul. Vou esperar ele voltar. De fato é o Discord. Não sei porquê. Eu vou esperar, eu vou ver o... Eu não sei o que é, Alex. Eu acho que é o Discord mesmo, mas depois a gente volta no Meet na terça. Vou prosseguir aqui. Alex? Tá aí? Alex? Ah, perfeito. Vou retomar aqui. É um casal de refugiados do Sudão do Sul. Eu não sei, sul-sudaneses? Não sei. Que eles vão pra Inglaterra se refugiar. E eles percebem que talvez eles tenham trouxedo uma coisa do Sudão do Sul, talvez maligna, pra Inglaterra. E é um filme de terror, sim, mas ele também traz essa pauta social da imigração da Inglaterra, no caso, né? Não foca na imigração do Trump dos Estados Unidos, mas é um filme bem interessante. Tem o amor da minha vida, que é o Matt Smith, que é o 11º Doutor. Ele tá num papel bem pequenininho, mas tá lá. Fazer o quê? Pelo menos, né, a Skynet do Exterminador do Futuro 5, que, pelo amor de Deus, eu quero que aquele papel dele queime. Qual que é o próximo da lista? Tem um filme que eu vi no Telecine Play, que eu não esperava muita coisa, mas eu achei... É um filme... Primeiro que é um filme bem bizarro. Se você não curte uma história mais doidona, sai dessa. Mas é um terror psicológico com comédia, meio sátira também, não sei explicar. Que é um ator não. É um homem negro que ele começa a trabalhar com telemarketing. E ele não tá indo muito bem no telemarketing. E aí um homem mais velho negro fala pra ele: você tem que usar sua voz de branco pra vender as coisas. Usa sua voz de branco. E aí, é muito engraçado porque é o ator que fez o L no filme da Netflix, do Death Note. Eu acho que é ele. Que eu nem vi esse filme, me recuso a ver, mas é ele, e ele tá muito bom nesse filme. E ele é dublado por cima, sabe? A voz de branco dele é outro ator. E eu achei isso muito engraçado, muito esquisito. E o filme vai evoluindo, onde ele vai melhorando no telemarketing por ter a voz de branco. E uma sátira social. É muito esquisito onde ele vai parar, muito bizarro, muito contemporâneo. É um filme de 2 anos já, mas ele é muito contemporâneo. E eu recomendo. O nome do filme é Desculpe Te Incomodar. Muito bom. Eu não acho que eu falei o nome do filme, mas tudo bem. Eu não falei o nome do filme anterior também, do terror do Sudão do Sul, que tá na Netflix. Se chama O Que Ficou Pra Trás. Está na Netflix. Repito. O Que Ficou Pra Trás, Netflix. Eu vi um filme também. Ó, como tem. Essa é a penúltima coisa. Relaxa, gente, relaxa. Eu vi um filme de ação. Ação mesmo. Na Netflix também. Se chama Resgate. Estrelado pelo Chris Hemsworth, também conhecido como o Thor. E é um filme de ação bem legal no geral, sabe? Muito bem coreografado. As lutas são muito agradáveis de se ver, mesmo tendo uma violência gráfica bem extrema, assim, sabe? Bastante sangue que vai pros lados. Mas eu quero parabenizar esse filme porque os caras fizeram uma coisa que eu fiquei burro. Que eles fizeram, apesar de ser falso, ter cortes falsos, eles fizeram um plano sequência de 12 minutos de ação. E é fantástico de se ver. Nossa, é muito... Tipo, eles entram no carro, eles saem do carro e a câmera vai... Nossa, é muito doido. É um plano de sequência de 12 minutos frenético. Eu queria que tivesse um filme assim. Nossa, muito bom. Resgate, Netflix. E a última coisa, que essa vai ser muito nicho. Não sei se alguém... Primeiro que eu não sei se alguém ouve as recomendações essa semana e realmente procura e vê como recomendação. Essa eu não sei se alguém vai se interessar mesmo. Por definição, mangá é japonês. Mangá é de origem japonês. E os sul-coreanos, não sei os norte-coreanos, os sul-coreanos têm uma coisa chamada manhwa, que é tipo mangá, só que em vez de G é HW, que é só um mangá sul-coreano. E eles não têm tanto apoio, tanta verba assim
toda uma cultura, assim. Então é uma coisa que é feita por gente bem menor, às vezes por uma pessoa, às vezes por um time bem pequeno. E eu tô lendo um mangá coreano, sul-coreano, um manhwa, que eu fiquei assustado com a qualidade da arte e da história. Eu achei muito legal e eu não quero dar spoiler, mas quem quiser ver aí, se chama Helper, tipo, ajudante, só que com 2 L's de inferno, que encaixa no enredo, e se acha online fácil, porque em inglês só, infelizmente não achei em português, que é uma coisa que eles distribuem gratuitamente. Só de livro você já está apoiando, porque não é vendido. E é muito bom, eu fiquei assustado, porque o Alex, eu não sei, a Bruna, eu acho que ela já leu mangás e histórias em quadrinhos, mas sabe como a história em quadrinho é uma arte estática que vai mudando entre quadrinhos. Então você tem que meio que completar a ação ou os movimentos na sua cabeça, sabe? Esse mangá sul-coreano, a arte é tão boa que, tipo, você vê a ação. Tipo, sua mente gera a ação na sua cabeça automaticamente, tipo... eu não sei, é muito bom, achei muito legal. Recomendo Helper num site chamado Webtoons. E essas são as 5 recomendações da semana que eu tinha pra dar. Eu podia ter espaçado elas pra não ter que pesquisar mais coisa pra frente, mas eu não quis. Então toma aí. Se reclamar, palmada no bumbum. Você pensou em alguma coisa, Alex? Nossa, vai, desculpa. A Bruna vai. Rapidão. Eu vou tentar não deixar ficar tanto tempo sem gravar, porque senão o Mota dá tipo uma bíblia de recomendação da semana pra vocês, tá? Vou tentar fazer as gravações serem mais. Eu vou tentar não ficar mal fisicamente o que está além do meu controle. Eu vou tentar. Cala a boca, Mota. Vai, Alex. Vai, você pensou em alguma coisa, Alex? Ou você quer já se despedir? Pensei um monte, já esqueci um monte, pensei mais outro monte, esqueci também. Parece realmente. Eu vou recomendar vamos lá, já que ninguém recomenda. Não, mentira, recomendaram sim, mas eu vou recomendar. Eu não sei se eu recomendei a animação ainda, mas se eu não recomendei, eu vou recomendar agora. Poison Ivy e Harley Quinn, que é o desenho da Arlequina e da Era Venenosa, que é mais moderno, né? Mais adulto. Então, sim, tem uma violência gráfica cenária gratuita também, mas é bem legal, é bem... eu não sei, eu gosto do tipo de desenho, é meio satírico, mas ao mesmo tempo ele brinca com algumas questões sociais, outra coisa, ao mesmo tempo ele também fala um pouco de empoderamento, então enfim. Mas assim, em doses homeopáticas de ambos ali. Mas é um desenho bem legal, uma animação bem legal. Eu gostei bastante do traço, eu gostei bastante do conteúdo. É adulto, né? Então, uma linguagem bem adulta mesmo. Eu acho divertido, eu acho engraçado. Os temas também são bem adultos. Outra animação que eu não sei se eu já recomendei, mas se eu não recomendei, recomendo agora. Akira. Não recomendou. Que é uma das... Você talvez tenha recomendado naquela listona do episódio de ficção científica. Talvez, okay. Mas você não aprofundou. Ok. Provavelmente. Ok, mas tá aí, Akira. É uma coisa que eu precisava falar, porque foi uma das primeiras animações que eu assisti quando era criança. E me marcou bastante. Quando era criança? Pois é, acredite se quiser. Você saiu normal? Eu assisti Viagem de Chihiro no cinema quando eu era criança, olha como é que eu tô agora. Então, pois é, olha como é que eu sou. E eu vou recomendar outro filme que eu assisti quando eu era criança, que eu gostava muito e que eu gosto pra caramba até hoje, que a Bruna conhece também, deve ter assistido 1 milhão de vezes por causa do pai dela já. Pink Floyd The Wall. Tá? Que também é um álbum de música, mas também é um filme. E eu recomendo também, né? E tinha um outro que eu ia recomendar, que eu acabei me esquecendo agora. E que vai Você não precisa próxima, competir então, comigo, tá? Eu já ganhei mesmo. Porque eu também não lembro mais o que era, mas era legal também. Era uma coisa que eu queria recomendar há um tempo já. E aí eu vou indo e vou esquecendo. O Mandaloriano, se eu não recomendei, porque agora tá saindo a segunda temporada, né, no Disney Plus. Então quem não assistiu...
Tá aí, assista. Série de aproveita, Star assiste. Wars, gente. Muito boa. Eu vi 2 episódios, mas é muito. Eu Falta nunca um terminei. pra acabar. E se você. Ouvinte, é daí que vem o Baby Yoda. Pare de ser jovem, ouvinte. Assista a série de onde vem as Gente, coisas. seja. Envelheça, Mas o Baby ouvinte. Yoda é fofo. Não, o Baby Yoda é fofo, mas as pessoas é Baby Yoda. Tipo, vocês não sabem. É uma série muito boa. Altíssima qualidade. As pessoas não sabem que o Baby Yoda vem do Mandaloriano. Concordo. É muito boa a série. Apesar de eu não ter Acabamos. visto o último episódio ainda. Acabamos. Deu. Já deu. Ok. Deu. Foi demais. Stanislavski, aí eu falo um monte de coisa, e a Bruna, aí eu fico interrompendo a Bruna, aí o Alex fica falando da infância dele. Ah, não. Vai, Alex, se despede aí. Muito obrigado por nos escutarem e até a próxima. Nos sigam nas redes sociais. No Facebook, Instagram e no YouTube, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Bebam água. E se forem sair de casa, usem máscara. E a vacina do corona não tem um chip vindo da China, tá? Só pra deixar registrado. E a vacina do corona ainda não tá aqui, só pra lembrar. Porque as pessoas acham que tem um chip da China, não tem. E 2, porque não tá. Então parem de agir como se tivesse já vacina. Para de falar que, vamos normalizar tudo, tá de boa. Tipo, não tá de boa ainda. Segura, aguenta as pontas. Mais um pouco, só mais um pouco e a gente chega lá. E se meus cálculos estão certos? Não, meus cálculos estão errados. Esquece. Quando é a votação, a eleição aqui no Brasil? Dia 15 de 15 novembro. e depois dia 29. Então vocês já votaram, ouvintes. Eu acho que vocês já votaram. Não sei, votem. Votem conscientemente. É isso que eu tenho pra dizer. E No obrigado segundo por turno também. nos ouvir. Oi? No segundo Não turno quer? também, de repente deu o segundo turno ainda, Verdade. então. É verdade. Votem consciente no segundo turno e se protejam e levem a própria caneta. Mesmo se for uma família. Mesmo se vocês estejam todo mundo tranquilo, não troquem caneta entre vocês na família. Tem 4 na família, levem 4 canetas, cada um pra cada pessoa. Obrigado por nos ouvir. Desculpa que eu me estendi tanto falando de coisa japonesa e coisa de terror. Que folgado. E obrigado por nos acompanhar. E até a próxima.